Então, estou gravando novamente. Vamos ver se agora não vai ter problema. Pessoal, voltando à nossa conversa sobre a teologia de Tiago, eu estava conversando, o Wagner tinha feito aquela observação, explicando que as obras, né, elas são decorrência da nossa fé, a gente sabe disso, isso é tranquilo para todos nós. Mas o contexto que Tiago escreve, ele não está escrevendo para uma comunidade gentílica, ele está explicando para a sua comunidade que a justificação agora não é baseada mais na lei, nem nas obras da lei. Então, olha só o contexto de como e para quem Tiago está escrevendo é diferente para o contexto de Paulo. Paulo, na verdade, ele está se dirigindo a uma comunidade de pessoas que não tinham conhecimento do Velho Testamento, a maioria deles. E nem viviam no ambiente da lei. Então, Tiago é um movimento ao contrário. Ele tem que mostrar que as obras, elas têm importância, porque na lei diz que tem importância, mas elas são uma confirmação da fé. Paulo tem que mostrar para a sua comunidade a preeminência da fé, que não são as obras que justificam o ser humano, mas a fé. Então, a gente tem que ver assim, os parâmetros, a partir de onde e para quem eles estão falando. Eles estão falando do mesmo tema. Eu vou depois tratar desse assunto com mais detalhes quando eu Pastor. entrar no conteúdo, viu, Wagner? Quando eu entrar na teologia propriamente de Tiago e for fazer um paralelo com a de Paulo, aí eu retomo essa discussão. Pastor? Histórico, no contexto do momento que Tiago está vivendo. Ok? Dá para ouvir? Meu telefone está bem ruim. Pode falar aí. Interessante porque, assim, a minha comparação foi essa. Porque, assim, a gente vê que num contexto, tanto em muitas, por exemplo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, e a gente vê que eu acredito que Tiago falou isso porque o judeu, no caso, as pessoas que seguiam a lei, elas eram muito boas em teoria, né? Mas na prática mesmo, elas eram péssimas, né? Eram pessoas que não tinham prática, sabiam da lei, mas, por exemplo, quando Jesus compara a maioria das vezes os fariseus ou esse grupo específico de pessoas, são comparações ruins, né? Então, mostrando que eles sabiam o que deveriam fazer, mas eles mesmos não praticavam. Então, eu acredito que seja esse contexto também, porque eles não tinham muita prática do que eles falavam. É a mesma coisa de pregar e não viver, né? Ah, sim, sim. Isso mesmo. Tinha até uma comunidade que se chama dos quietistas. Fala-se dessa comunidade que eram de pessoas que tinham uma teoria da lei, mas não praticavam. Isso mesmo, Wagner. Mais alguém gostaria de pontuar mais alguma questão, meus irmãos, antes de nós retomarmos? Por favor, mostre que vocês estão aí. Pode falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, considerar? Pastor, o senhor, aqui é o André. O senhor mencionou aí a questão do óleo que o Tiago usa, o óleo da unção. Mesmo que seja algo que é retomado que é tomado lá do Antigo Testamento, o senhor considera assim, o senhor acredita que por que eu faço muito uso disso na nossa igreja? Né? Às vezes a pessoa tá com alguma dor, tá com alguma enfermidade, a gente chama para poder ungir e fazendo uso dessa autoridade aí que Tiago nos dá lá na sua carta. Né? E o senhor acha que assim está correto? Temos respaldo bíblico no Novo Testamento para isso mesmo? Está legal? Essa é uma pergunta bem legal, o André. Olha só, é uma pergunta, inclusive, que tem assim uma questão muito prática, né? Eu até estou respondendo o Sidney aqui e vou construindo meu pensamento. É por isso que eu estou falando assim meio pausado com você. Se nós olhar, vamos fazer, se você quer ser bíblico, você usar óleo é bíblico, vamos dizer assim, né? Aqui também na minha igreja a gente ora pelos doentes, né? A Bíblia diz, a Bíblia
fala, e os próprios apóstolos fizeram isso. É uma prática, Tiago, que está respaldada. Agora, se você quer como é que eu digo? Uma teologia mais abrangente, eu quero pensar nesse assunto em termos mais teológicos. Assim, não há no ensinamento assim, direcionado à igreja dos gentios essa recomendação. Assim, para simplificar para você. Nós não conseguimos encontrar na teologia, por exemplo, paulina, essa recomendação de que nós devemos usar o óleo. Então, essa questão, deixa eu só encaminhar aqui, desculpa, porque eu vou encaminhar aqui para o Sidney, que é o que está tendo mais dificuldade aqui, enquanto isso estou falando com vocês. Deixa eu colocar o Sidney aqui. Aqui. Sidney. Hoje eu estou sem secretário aqui, então eu estou fazendo um pouquinho de tudo. E aí, alguém coloca a mensagem para o Sidney para mim, que eu mandei o link para ele, tá? Por favor, alguém que estiver aí acessando o grupo do WhatsApp, fale com o Sidney para mim, que eu acabei de colocar no e-mail dele. Então tá, vamos retomar essa questão que eu sei que vocês devem estar inquietos com ela. Pastor, é errado usar óleo? Não. Pastor, o senhor usa? Eu uso, a minha igreja tradicionalmente usa aqui, quando tem alguém doente. Eu não uso óleo para dizer, pastor, unge a minha casa, unge o meu carro, porque aí não há base bíblica no Novo Testamento. O pastor unge lá a porta da minha casa. Não tem base bíblica no Novo Testamento para isso. Mas ungir doentes, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso dizer que essa teologia do óleo, do uso do óleo, ela está assim, respaldada no meio dos gentios. Se alguém chegar para mim, um pastor, falar assim, pastor, eu não pretendo usar óleo, o Espírito Santo está na minha vida e eu vou orar, etc. e tal. Eu não tenho como discordar dela. Por quê? Porque aí, Wagner, retomando essa questão que eu havia falado com você, nós temos uma teologia aqui judaica. Está errado? Não, não está errado. Mas eu estou dizendo para vocês que é uma teologia que está num processo de construção, André. Então, o óleo, ele está respaldado? Está. Mas está dentro de um estágio. Está dentro de um estágio na caminhada. Aqui a minha igreja, os irmãos gostam. Eu entendo que eu posso orar sem óleo, com óleo, mas a minha igreja acha legal e é tradicionalmente assim. E eu respeito essa teologia. E creio que Deus usa, sim, com certeza. Mas eu estou dizendo que aí nós estamos falando em termos teológicos aqui, né? Vocês estão numa academia, então vocês têm que ter uma visão mais abrangente. Nós não conseguimos encontrar em estágios posteriores a recomendação do uso do óleo no dia a dia da igreja. Eu não sei se você conseguiu caminhar comigo nessa questão, André, só para dizer para você, assim, o que de fato é. A gente vê, e aí eu volto mais uma vez à defesa de que a carta de Tiago é um dos escritos mais antigos. Nós temos uma doutrina do Novo Testamento sendo erguida, sendo formada ainda, e Tiago ainda não subiu todos os degraus. Tá certo? Sua pergunta foi muito jóia. Sim, pastor. Ficou muito claro aqui para mim. Assim, eu também não, assim, se nós não temos em mãos o óleo de ungir, que tradicionalmente a gente faz, a fé é a mesma, a oração tem a mesma crença, né, de que Deus é capaz de operar, e a gente ora porque crê que Ele vai operar aquele milagre ali. Mas, pastor, assim, ainda nessa pegada aí de questão de obras, eu acredito, um ponto de vista, que a igreja, nós, a igreja do Senhor, eu acho que nós gostamos muito de esses atos proféticos, de fazer algumas coisas e acreditando que a gente vê aquilo.
na verdade, precisa até ter muita atenção com o que a gente está fazendo. Mas, por exemplo, um dia desses a gente estava combinando de pegar os pedidos de oração que ficam dentro da caixa de oração para poder levar para o monte, para poder queimar e ali a gente orar e tal, para poder esvaziar a caixa e começar a encher ela de novo, né? Finalizar um ciclo e começar, porque tem pedidos ali que estão ali desde o início do ano e tal. Então, assim, eu acho que a igreja, né, e eu me incluo nisso aí, nós gostamos muito de, às vezes, vamos fazer uma fila, os diáconos vão ficar na posição de estender as mãos, e aí as pessoas vão entrar pelo corredor e a gente vai estar ungindo as pessoas que estão sentindo dor. Não sei se a palavra certa seriam atos proféticos. E a gente, pelo que o senhor está falando, isso é uma tradição mais judaísta, né? Essa é uma questão bem melindrosa, André. Até que eu gostaria, quando a gente tivermos retomar esse nível de conversa, né? Num momento de eclesiologia, por exemplo, nós vamos ter eclesiologia, né? Que é essa prática, as liturgias, os rituais, né? Da igreja. Mas a gente retoma, mesmo porque essa questão ela é bem polêmica e a aula aqui não comportaria. Mas você chamou atenção com uma questão interessante. Ok, pastor. Obrigado. Mais alguém gostaria, antes da gente retomar a nossa aula, de pontuar mais alguma coisa, antes da gente voltar para a sala? Está todo mundo em paz? Todo mundo tranquilo agora? O irmão Sidney chegou e falou, dá um alô, irmão Sidney. Está tranquilo agora? Oi, pastor, paz para todo mundo, tô sim, obrigado. A Sara me ajudou lá no WhatsApp, lá eu consegui entrar pelo link do e-mail. Tem o pastor Edson que está com dificuldade lá, vou tentar auxiliar ele aqui também. Por favor, faça isso para mim. É o pastor Edson, muito que não conseguiu até agora. Eu te agradeço. Isso. A Sara me abençoou, vou ver se eu consigo abençoar ele aqui. Obrigado. Joia. Ótimo. Meus irmãos, mais alguma coisa? Eu vou pular para a aula já, para a sala, para o slide. Então, vou para o slide. Muito bem. Isso, deixar a tela cheinha aqui para nós. Olha, moço, o Edson entrou agora. Maravilha. Sidney, obrigado pela ajuda aí, viu? Pastor Edson, dá só um bom dia aí para a gente ver que o senhor está aí na sala. Pastor Edson, dá um bom dia aí. Está tudo tranquilo com você aí? Daqui a pouco ele dá um bom dia. Quando puder, pastor Edson, dá um bom dia aí. Pode ser no meio da minha fala. Muito bem. Vamos fazer aqui alguns apontamentos nessa carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago. Nós já falamos alguma coisa. A gente não pode esquecer uma coisa. Tiago é Tiago, Paulo é Paulo. Tiago, ele nasceu na Palestina, foi criado, ele conviveu com Jesus, ele participou de todas as festas judaicas. Paulo, enquanto judeu, ele foi criado em Tarso. Ele foi educado religiosamente na Judéia por Gamaliel, mas ele, na verdade, foi criado na cidade de Tarso. Então, Tiago, ele é um judeu puro sangue, porque ele vive dentro de um contexto absolutamente judaico. E ele assume uma responsabilidade de ser o líder da igreja após Pedro. Então, ele é alguém que escreve dentro de um contexto de muita responsabilidade. Ele não pode simplesmente dizer, a lei agora já não. A igreja da Judéia continuava guardando sábados, não sei se vocês sabem disso. E eles continuavam circuncidando. Essa é a igreja que Tiago pastoreava, meus irmãos. Então, vocês precisam entender, nós precisamos entender esse contexto. A igreja que fica na Judéia, ela permanece, em grande parte, guardando esses dispositivos da lei. Criam em Jesus como seu Salvador. O próprio apóstolo Paulo, quando ele volta à Judéia, lá em Atos 22, ele encontra a igreja cristã cheia de sacerdotes, cheia de pessoas que vieram do farisaísmo e que vieram da seita dos saduceus e que agora são cristãos.
que observavam, o próprio apóstolo Paulo participa de um ritual de purificação, o que é absolutamente estranho, né? Aquilo para Paulo não fazia sentido. Mas olha só a força da comunidade religiosa que está em torno de Tiago e dessa carta. Então, a gente não pode pensar que simplesmente agora a lei já se cumpriu, né? Para Paulo, escrevendo aos gentios, é tranquilo para ele falar isso, o fim da lei é Cristo, etc. e tal. Mas você vê que Tiago, ele está no meio do negócio. Então, ele está escrevendo para judeus cristãos que estão ao redor do mundo, mas que, na verdade, ainda conserva a tradição judaica. São judeus que estão em diversas regiões, né, espalhados. Oi, quem está falando? É Tiago. Sim, Tiago. O senhor falando que Paulo fez o processo de purificação, tem a passagem também que ele manda circuncidar Timóteo também, né? Quando ele vai levar Timóteo primeiro. Timóteo, no caso, é apenas um cuidado, bem lembrado, por causa das comunidades que Paulo vai visitar e que tem, né, muitos judeus, e eles iam perguntar, mas esse colaborador seu aí, ele é judeu? Porque ele era filho de mãe judia, mas o pai era estrangeiro, era grego. Aí, conforme você disse, Tiago, aí Paulo circuncida. Para você ver que a lei estava muito presente ainda, né? Nós não podemos esquecer que o Novo Testamento, ele está vivendo ainda uma fase de transição, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados todos. A própria igreja da Judéia continuava observando, né, as disposições da lei judaica, sabendo que era Cristo o Salvador, mas muitas coisas eles ainda observavam. Então, a gente não pode ler Paulo e Tiago com os mesmos óculos. Não é possível o mesmo olhar. Então, eu até acho que não faz sentido esse debate, né? Por exemplo, na Reforma Protestante, Lutero, por exemplo, não admitia no primeiro momento que Tiago fosse um livro inspirado, né? E a gente entende, é um outro contexto. Hoje a gente tem, inclusive, a possibilidade de datar melhor essas cartas. Nos dias de Lutero, nós não temos, ele não tinha a pesquisa bíblica que a gente tem hoje. Hoje a gente tem condição de pesquisar mais, a gente tem mais elementos, mais documentos. Depois do Lutero, ele abre mão, mas para ele, o livro de Tiago era um livro de segunda categoria em relação às escrituras de Paulo, porque havia uma relação de comparação. Você não pode fazer uma comparação com o mesmo olhar, né? Então, esse debate ele não faz muito sentido. Paulo está falando que a salvação é pela fé e Tiago pelas obras. Não, são situações de complementação. A gente precisa entender que a teologia da lei é uma, a teologia dos profetas é outra. Os profetas vão erguer a sua teologia sobre a lei. E os salmos e outros escritos são interpretações da lei, dos profetas. Então, e chega o Novo Testamento, e eu entendo que o Evangelho de Mateus é o que faz verdadeiramente essa transição, porque Mateus ele consegue respeitar as bases da lei e consegue propor as novas bases da nova aliança. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Mateus, e antes eu tinha até uma predileção para outros livros do Novo Testamento, hoje é o meu preferido, é o Evangelho segundo Mateus. Estou escrevendo um artigo e assim, fazendo uma defesa bem intensa de ser o Evangelho de Mateus a escritura mais antiga do Velho Testamento. Hoje a comunidade teológica, ela considera o Marcos, o Evangelho mais antigo. Muito bem, então Paulo, ele está lançando as bases doutrinárias da igreja gentílica, e ele está fazendo isso em solo estrangeiro. Tiago, ele está fazendo a transição do judaísmo para a mensagem cristã, mas num contexto judaico. Tiago não pode, mesmo que ele quisesse, ele não podia escrever como Paulo escrevia. Ele tinha que fazer essa transição de maneira sutil. Se Tiago fala que o fim da lei é Cristo, ele ia ser apedrejado. Ele não poderia fazer isso naquele momento. É o que eu estava brincando com Maia. Falei com Maia, tudo bem, nós somos católicos nesse sentido, mas você não pode chegar na igreja sua e dizer, olha, gente, nós somos católicos. Né? Se tiver alguém mais exaltado, pode dar uma bibliada nele. Então, a gente tem que ter esse contexto de saber como
colocar nossa teologia. Né? Vocês estão estudando, estão aprendendo coisas novas, você precisa saber como que você vai posicionar isso na sua comunidade. Né? Não é negar a verdade, é saber colocá-la. Né? Jesus, em certa ocasião, falou para Pedro, olha o que eu faço agora, você não entende. Oh, não dá para você entender agora, no futuro você vai entender. Então, você observe que a teologia ela é uma questão dinâmica. Né? Então, a teologia dos dois, tanto a de Paulo quanto a de Tiago, está ligado ao lugar onde ele está escrevendo e para quem está escrevendo. Tá certo? Isso é extremamente importante, porque hoje há uma linha de pesquisa, método crítico histórico, que fragmenta todo o Novo Testamento e diz assim, o Novo Testamento não tem unidade, porque cada um vai com a direção. A Tiago vai para a direção, Paulo vai para outra. Não existe essa fragmentação. Existe uma diversificação, existe vários olhares, mas que caminham para uma teologia só. É a teologia bíblica, é a teologia do Espírito Santo, é a teologia de Deus. Mas a gente precisa entender que isso está dentro de um processo. É uma teologia do processo. Né? Você vai ver no Velho Testamento, lá em Samuel, dizendo que Deus levou Davi, né? Incitou Davi, o Espírito de Deus incitou Davi a fazer o censo. Quando você vai em Crônicas, você vê que não foi o Espírito Santo de Deus que fez aquilo. Na verdade, foi Satanás. Você fala assim, mas quem está com a razão? Nos dias de Samuel, não existia esse dualismo. É Deus, tudo é Deus. Deus faz, né? Caiu uma folha seca, é Deus, tudo é Deus. Ou seja, não havia compreensão da batalha espiritual. Então, a teologia da soberania absoluta de Deus. O próprio livro de Amós diz assim, porventura vai acontecer alguma coisa na cidade, seja de boa ou de ruim, que não seja Deus, que não seja Jeová? Mas aí, em 2 Crônicas, que são os últimos livros do Velho Testamento, aí mostra que na soberania de Deus, Deus permitiu que Satanás incitasse a quem? A Davi. Então a gente entende isso hoje. Né? Hoje a gente compreende. Mas é uma teologia que precisou caminhar. Né? Soberanamente foi Deus que permitiu aquela situação toda. Mas quem que praticou efetivamente foi Satanás. Então, é essa maturidade que a gente precisa entender que Tiago ele está propondo, ele está caminhando nessa direção. Tiago ele não está desenvolvendo a teologia da graça. Ele experimentou a graça, experimentou, aqueles irmãozinhos lá foram salvos pela graça, mas ele não está desenvolvendo uma teologia da graça. Ele está construindo sobre a teologia da lei, dos profetas e dos escritos. Então, ele está amarrando as duas teologias. É importante você saber isso. É como você explicar uma criança de 5 anos sobre Deus e explicar uma pessoa de 40 anos sobre Deus. Então, ele está respeitando a imaturidade da igreja recém-formada. Ele está tentando amarrar, né, as duas teologias, né, fé e obras, obra e fé. E ele está mostrando que admitir uma não é negar a outra. Ele está dizendo assim, tudo bem, existe a fé, mas eu não posso negar as obras. Uma é a complementação da outra. Então, a teologia de Paulo ela é epistemologicamente posterior. Paulo já não precisa fazer esse esclarecimento aqui de Tiago, minha gente. É isso que eu quero passar para vocês. Tiago ele está fazendo esclarecimento. Ele está dizendo assim, a fé sem obras é morta. O patriarca Abraão foi confirmado na fé, mas ele teve que ir lá, teve atitude. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pontuar isso aqui, André, que eu deixo você falar. André levantou a mão. Só um minutinho, André. É por isso que eu gosto desse programa, porque eu fico sabendo da participação de vocês. Só um minutinho, André. Eu só concluí isso aqui. Então, Tiago, ele precisa explicar esse negócio. Ele não pode dizer simplesmente assim, gente, nós somos salvos pela fé, a graça, através da fé, e olha, está tudo jóia conosco. E ele já tinha uma comunidade meio preguiçosa em fazer as coisas. E ele precisava explicar esse negócio, porque a mente aí é a mente de judeu. Peraí, a vida toda eu fiz as obras da lei, eu achei que estava bom, achei que estava agradando a Deus, agora isso não valeu nada? E aí Tiago vai dizer assim, não, gente,
a fé de vocês, ela é certificada, ela é legitimada pelas obras. Ou seja, quando você pratica as obras, você está demonstrando que você tem a fé. Agora, Paulo não precisa desses esclarecimentos maiores. Paulo está falando em outro momento, tá certo? E é isso que é importante a gente estar colocando aqui para os irmãos. André levantou as mãos, deixa ele falar e depois eu dou sequência. Diga, André. Pastor, hoje nos nossos dias atuais, a gente tem uma turma de pessoas, de doutores da lei, não os doutores da lei, mas doutores da Bíblia, que eles ficam analisando tudo, né, que se é falado. Eu não acho que a gente deva deixar de analisar, até porque a gente tem que ter um cuidado muito grande para poder não estar ensinando nas escolas bíblicas ou até mesmo nos cultos de ensino alguma coisa que saia da palavra, né? Uma heresia ou um falso ensino, enfim. Mas essa fala, esse contexto de Tiago e essa fala do Senhor dizendo que a nossa forma de ensinar para uma criança de 5 anos é diferente para um adulto de 40 anos e que Tiago ali estava, né, um período de transição. Se ele falasse algumas coisas, corria o risco até de levar uma bibliada. Mas hoje em dia é muito comum. Eu estou falando isso porque até nessa situação passada, onde eu comentei com o senhor, onde a gente se propôs levar os pedidos para o monte e tal, tiveram pessoas que já colocou, isso não é bíblico, onde que tem isso aí na Bíblia e tal. E aí a gente fica naquela situação, porque você trabalha com pessoas muito simples e às vezes você quer fazer algo para poder avivar a fé da pessoa. Não é avivar, a gente sabe que quem aviva é o Espírito Santo, não é aquele ato. Mas, de repente, você quer fazer algo para envolver a pessoa, para poder trazer a pessoa para um ambiente de oração, para poder ser um gatilho, né, para despertar algo na pessoa. E aí tem os doutores da Bíblia que ficam, né, analisando tudo que é feito, tudo que é falado e levantam discussões. Então, hoje em dia, a gente, além de caminhar com os falsos profetas, os falsos ensinamentos, a gente ainda tem aqueles legalistas ali que estão em cima da gente o tempo todo. E é preciso um grande jogo de cintura, né, para a gente poder estar à frente, para a gente estar à frente da igreja. Desculpe, André, colegas. Na verdade, é isso mesmo, porque essa questão do legalismo, do judaísmo presente na igreja, ele na verdade nunca morreu, né? Ele é só retomado, né, vez por outra. E a gente tem que ter bastante atenção com essa questão, porque é muito fácil, né, você levar a igreja a observar essas questões, né, da lei, até você encontrando até uma justificativa, né, bíblica, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão você acaba rejudaizando a igreja, né? E o contexto da carta de Tiago é o contexto de uma carta no ambiente ainda assim muito primitivo, né, do cristianismo, né? As pessoas ainda não tinham essa compreensão, né, que a gente tem hoje, né? Então, o que é importante, Tiago, de tudo isso, né, entre as muitas coisas que você falou, é você ter esse entendimento de que a carta ela está escrita dentro de um contexto, né, e que a gente não pode achar que vamos aplicar isso em estado bruto, igual está lá, né? Não é assim, né? A gente tem que ter esse tato de saber que ela está dentro de um contexto e que Tiago não tem todos os elementos que nós temos hoje, né? Tiago não tem os mesmos elementos que nós temos hoje. E aí a gente precisa produzir uma teologia contextualizada à nossa realidade. Mas obrigado pela sua participação. Quando houver alguém que precise participar, por favor, levante a mão. Nós vamos combinar o seguinte, agora são 9h15.
me parece que nós... o Wagner, daqui a pouquinho eu te dou a oportunidade de você falar. Me parece que nós temos que reatualizar essa página novamente. Nós vamos combinar o seguinte, eu vou falar aqui em 5 minutos, e aí eu vou tentar organizar essa página toda no nosso intervalo. Daqui 5 minutos a gente pausa, aí vocês poderão tomar o seu café, e aí eu vou reorganizar essa página hoje. Ela está um pouquinho, a Renata, por exemplo, está com dificuldade para entrar, e aí nós entramos todos novamente após o intervalo. Pode ser assim? Podemos, pessoal? Em 5 minutos a gente... Sim, professor, tranquilo. Então tá, eu vou falar aqui 5 minutos, e aí, quando eu retornar, aí nós fechamos a aula. Wagner, guarda a sua fala, Wagner, para assim, deixa anotadinho, para assim que para nós retornarmos, você fala, porque senão não vai dar tempo agora. Eu quero te ouvir. E aí você retorna com essa fala após o intervalo. Só para pontuar aqui e terminar rapidamente essa teologia de Tiago, Tiago ele vai se basear muito nos livros do Velho Testamento. Você vai ver que a linguagem é parecida com a de Provérbios, é parecida com o livro de Jó, né? É parecida com os livros ligados à sabedoria. Então, Tiago ele não está produzindo uma teologia nova, assim, ele está atualizando a teologia do Velho Testamento, contextualizando, trazendo a leitura do Velho Testamento para o ambiente da graça. Então, ele tem que fazer isso com muito cuidado, porque ele é pastor de uma comunidade de pessoas judias. Ele não está no contexto de Paulo, nem de outros. Ele está dentro da sua comunidade, escrevendo para fora, mas ele está no meio de judeus, pessoas que têm toda uma tradição. Então, Tiago, ele tem aquele ar profético, né? Ele fala duro. Se você pregar só o livro de Tiago na sua igreja durante um ano, possivelmente você não vai ficar lá como pastor. Se você só prega em Tiago, com certeza eles não vão tolerar você por muito tempo. Porque Tiago, ele não tem assim um discurso assim ameno. Ele é duro, ele é incisivo. Ele faz lembrar os profetas do Velho Testamento, Amós, principalmente. Ele é confrontador. Ele diz, olha, vocês aí, vocês não pensem que vão ser salvos com essa fé, não. Tá? Não pensem, não. Vocês estão falando demais. Cuidado com a língua aí. Cuidado, senão essa língua vai arder no inferno. Ou seja, se você prega um sermão desse todo dia na sua igreja, não tem igreja que aguenta você. Né? Tiago ele está falando com um público, né? que tem ouvidos para isso, um povo educado teologicamente para ouvir esse discurso. Não estou dizendo que você não deve pregar Tiago, você deve pregar, mas deve pregar como qualquer outro livro do Velho Testamento. Você não pode dizer assim, a minha teologia é de Tiago, ponto final. Né? Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. O negócio meio assim, não é assim, irmãos. O livro de Tiago, a teologia de Tiago, o ministério de Tiago, a abordagem de Tiago, ela tem em vista esse público. Então, ele parece que é um profeta do Velho Testamento que está falando no Novo. De todos os livros do Novo Testamento, esse é o mais exortativo, é o mais confrontador, né? Ele chega junto mesmo e fala, essa sabedoria aí, ela é diabólica, ela é mundana, não tem nada de Deus nisso aí. Então, ele é assim, mas é dentro dessa proposta teológica. Porque tem pregadores que falam assim, eu quero ser igual a João Batista. O negócio meu é chamar raça de víboras, o negócio meu é igual ao Tiago, eu faço assim. Você é pastor, meu irmão. Você tem que exortar, você tem que consolar, você tem que cobrar, você tem que conciliar. É assim que funciona o ministério. Então, essa teologia de Tiago ela é muito jóia. Para determinados momentos, ela é essencial. Outros você tem que ir com Paulo, outro você tem que ir com o amor de João, e assim nós saímos lá fora. Nós vamos dar uma pausinha aqui, agora são 9h21, eu vou dar 20 minutos para vocês tomarem café, quem quiser ir ao banheiro, dar uma relaxada, e quando eu voltar, eu vou ter que abrir outra sala, e eu vou organizar esse negócio, que hoje, mesmo que eu mude para o Meet, mas nós vamos resolver isso, porque esse Zoom hoje está dando muito trabalho, tá? Agora mesmo ele está me dando 1 minuto e meio aqui para me terminar a aula e eu não tenho como fazer isso. Eu vou interromper agora
e eu volto. Combinado assim? Posso ouvir? Beleza, pastor? Então, Ok. está interrompida a nossa aula. Nós voltamos daqui a 20 minutos. Viu, pastor Edson? Eu quero ouvir você, viu? Amém, pastor. Isso, ótimo. Beleza, daqui a pouquinho nós estamos de volta, então.